Sábado é dia de clássico no Maracanã, Flamengo embalado pela goleada e o Vasco preocupado depois de perder para o Ceará. A Ana Flávia Lunes está lá na porta do estádio e conta pra gente as últimas do Vasco. Oi, Ana, boa tarde para você. Ei, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O técnico Fábio Carille está cobrando uma postura melhor da equipe do Vasco em campo e tem trabalhado isso com os jogadores, pensando nesse próximo jogo contra o Flamengo. Depois da derrota para o Ceará por 2-1 lá em Fortaleza na última rodada, o técnico Fábio Carille está sentindo aí a pressão aumentar e sabe que o Vasco precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Nesses dias de preparação para o Clássico, a defesa do Vasco está recebendo uma atenção especial. Isso porque o time sofreu 7 gols em 4 jogos e tem a terceira pior defesa do Brasileirão. Para esse jogo, então, contra o Flamengo, há expectativa pela volta do Felipe Coutinho ao time titular. Ele que foi poupado na última rodada por um controle de carga mesmo, já que o calendário é intenso. São muitos jogos com poucos dias de intervalo entre as partidas. E há uma dúvida com relação à presença, do zagueiro Lemos nesse jogo de sábado. O Lemos foi desfalque nos 2 últimos jogos e ele é dúvida, então, para o Clássico, porque ele está se recuperando ainda de uma fratura na costela. Débora. Tá certo, então, Ana, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Pedrosa, o que você tem para falar do Vasco, que você falou, hein? Vamos lá. O Payet tem contrato no Bira, segundo o GE até, e eu consegui confirmar essa informação, até o dia 5 de maio. Bira é o boletim informativo de registro de atletas da CBF. E às vezes é o cachorro do Botafogo, vai. Pode ser também. Mas, na verdade, com o Vasco ele tem contrato até o fim de junho. De junho para julho, só que, independentemente disso, Fernanda, ele só vai ter mais 14 jogos para jogar, porque dia 12 de maio o calendário do futebol brasileiro para justamente jogar o Mundial. Então, o Payet ainda vai jogar, ainda tem a chance de jogar mais 14 jogos, até porque ele saiu lesionado da última partida, então não se sabe ainda a gravidade da lesão. Então ele deve ficar mais um tempo aí no Vasco da Gama. Faz parte. Bom, o Vasco jogou na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Ceará. O técnico Carille não está nada satisfeito com o time, afinal de contas ele também está muito pressionado pela torcida. Após a derrota do Vasco para o Ceará por 2-1 nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille falou em coletiva de imprensa que a postura do time dentro de campo o incomodou bastante. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais. Pela frente, uma sequência intensa de jogos. Um clássico com o Flamengo no próximo sábado, também pelo Brasileirão, e o jogo contra o Lanús pela Sul-Americana. É algo que vai trazer preocupação, sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela, jogamos sábado. O Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. Na partida contra o Flamengo, há uma expectativa pela volta de Coutinho, que foi preservado pela comissão técnica nesse jogo contra o Ceará. Payet foi titular na vaga. Na campanha do Campeonato Brasileiro, o Vasco soma 2 vitórias e 2 derrotas. Com isso, o técnico Fábio Carille vem sendo bastante questionado pelos torcedores. Vamos lá, Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, ponto para a correção do Carille para sábado. As falhas defensivas. O Vasco até aqui tomou 7 gols no Campeonato Brasileiro, só que desses 7, 5 foram em falhas, pelo menos uma por jogo. Na estreia contra o Santos, o Paulinho perdeu uma bola fácil logo no início do jogo. O Santos fez 1-0, acabou que o Vasco conseguiu virar e vencer o jogo no final, mas foi uma falha defensiva. Contra o Corinthians, naquela goleada, foram 2 falhas. A primeira entre Jair e João Vitor, Jair escorregou, enfim, ficou feio demais. E depois o Léo Jardim, que soltou aquela bola em cima do João Vitor, que acabou fazendo contra, Mesmo sem querer, aparentemente. Então foram 2 ali, até aqui 3. Contra o Sport, mesmo na vitória até elástica, o Hugo Moura fez contra. E aí o Sport o Sport perdeu por 3-1, mas fez um gol contra, teve um gol contra a favor, que foi o gol do Hugo Moura, Então o Vasco também teve uma falha contra o Sport, mesmo numa vitória mais tranquila. E contra o Ceará, João Vitor errou de novo. A galera pegando no pé, ele errou de novo e ajudou o Ceará a vencer o Vasco por 2-1
também nesse meio de semana. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 falhas em 7 jogos sofridos. Em 7 gols sofridos em 4 jogos. E aí é o seguinte, fora a bola aérea, né? Que a gente já debateu aqui várias vezes. Problema defensivo do Vasco, também de bolas aéreas. Lembrando de novo, o Vasco vai enfrentar o time com mais gols até aqui no Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, que tem 11, e já depois, no meio de semana, pega o Lanús, pela Sul-Americana. Então é uma sequência que segue pesada, com pontos urgentes a serem corrigidos, já que essas falhas têm comprometido os resultados para a equipe do Vasco, o Zé V. Tá certo, Breno Monsef. Agora parece que essas falhas são novas, né, cara? Assim, são falhas corriqueiras que vem acontecendo sempre e tá demorando, né, pro Vasco tá mais ajeitado, né, o Gabriel? É aquilo que a gente fala do resultado, né? O Vasco conseguiu alguns bons resultados e isso vai dando uma maquiada naquilo que é o desempenho. Existe uma fragilidade defensiva, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu acho que o Vasco protege mal sua grande área e quando os zagueiros são exigidos, eles não passam a segurança necessária também. E um time hoje sem uma boa defesa complica bastante. O Carille, né, de maneira até curiosa, ele é um treinador conhecido por montar boas defesas e eu não sei até que ponto eu consigo atribuir essa responsabilidade só a ele também. Me parece que o coletivo anda mal, falando de defesa. Me parece que o Vasco precisa de muitos ajustes, até para evitar um problema num jogo mais complexo como esse diante do Flamengo. Mas aí você pega o nível de atuação individual, a gente cai nos velhos problemas, né? O João Vitor não tá jogando bem, o Lucas Freitas não consegue apresentar um alto nível. Você vai pro banco, o Oliveira parece não ter um nível tão alto para Vasco. O Maurício Lemos, coitado, tomou uma pancada na Sul-Americana e acabou lesionando. Quando o Vasco, em tese, poderia encontrar uma peça com um pouco mais de regularidade no setor. E aí, Azevedo, a resposta pra isso é trabalho, cara. E eu não sei se só o trabalho resolve, porque tem horas que você vai trabalhar bem e o individual do jogador vai comprometer, tem horas que o individual vai melhorar, mas coletivamente a equipe não vai estar tão bem encaixada. É missão pro Carille, por mais que seja difícil cobrar a ele quando, por exemplo, o João Vitor comete um erro como aquele diante do Ceará. O Wagner Azevedo está dizendo o seguinte, boa tarde, senhores, o Capasso ou a base do Vasco é tão ruim para que o Carille não tente com eles, já que está falhando sempre, pelo menos tente com pessoas diferentes o erro. Vai que... Azevedo, o Cantarelli falou um negócio que eu concordo muito na transmissão do jogo do Vasco. Ele disse assim, olha, quando o torcedor começa a pedir o Capasso, quando o torcedor começa a pedir o Souza improvisado na zaga, quando o torcedor começa a dizer, coloca qualquer um da base, é porque algo não está correndo bem, gente. E é isso. Eu não sei se o Capasso ou o Luiz Gustavo, que é um moleque da base que deve ter muito talento, não sei se eles são a solução. Inclusive, colocar o garoto pode ser queimar o garoto num momento importante da carreira dele. Mas eu entendo também que o João Vitor, principalmente, está chegando assim no limite do aceitável. E que em algum momento vai ter que acontecer uma mudança. Agora, qual mudança? Vai na experiência do Souza para jogar improvisado? Vai na juventude do Luiz Gustavo? Vai tentar trazer o Capasso? Nem tá treinando com o elenco principal, né? Nem participa. Tem alguma coisa interna ali que impede o Capasso de ser utilizado. Então, é difícil também de pensar nessas opções. O Elias Ferreira tá aqui. Azevedo, se o Flamengo golear o Vasco sábado, o Carille cai. Ô, Elias, eu não sei nem se precisa de goleada, né, Gabriel? Eu tenho falado muito do contexto do jogo. Acho que se o Vasco perder, mas num contexto... Quer dizer, não existe contexto positivo numa derrota. Mas se perder, jogando bem, equilibrando, aí talvez ele ganhe um pouco mais de tempo. Agora, se for uma porradinha, não precisa ser uma super goleada, não. Mas se levar uma porradinha, for superado com facilidade, eu acho que cai sim. O Cadu Bernardo, Azevedo, a semana mostrou que a decisão de o clássico não ser em São Januário foi bastante acertada. O torcedor do Vasco num pavio curtíssimo. O time tá um barril de pólvora e o rival tá voando de novo. Desculpa, sempre vai ser melhor jogar em São Januário. Mas aqui, de fato, assim, há um momento de muita tensão com a torcida do Vasco, né, Azevedo, cara? mas o Vasco é um dos melhores mandantes do país. Ano passado perdeu só 2 jogos em São Januário. Jogando em São Januário daria uma força muito maior pra equipe. É verdade. Aí o torcedor ia ter que se comportar. Sim. Se fizesse besteira, perder em São Januário também pode ser não, mas o jogo é no Maracanã, enfim, né? Tá